Quem pode mais? É essa série sensacional que a gente está fazendo aqui do Jornal Mais Expressão, trazendo os candidatos à Prefeitura de Indaiatuba, mostrando um pouco mais esses candidatos de uma maneira um pouco mais descontraída, de uma forma mais tranquila. A nossa doutora Thalita Pazzi aqui sempre trazendo essa história. Aliás, a Thalita que também tem um podcast muito interessante, Sessão Aberta, não é isso? Assistam lá, nos prestigiem, Sessão Aberta. Dá essa moral, a política né? encontra o cidadão, tem que dar moral aí. Muito também. legal. Vale a pena conferir. Inclusive, esse Sessão Aberta também no Instagram, né? Tem lá o Sessão Aberta. Tem lá no o Instagram também. Que Rui, joga tudo. mais uma vez um prazer estar aqui. Hoje a gente vai conhecer a professora Bel, que é a nossa candidata à Prefeitura de Indaiatuba pelo Partido dos Trabalhadores. É isso? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite e vamos conversar hoje. Professora Bel, que é a renovação da política. Não se pergunta idade para mulher, mas no caso aqui, por conta da história política, você tem 36 anos, é isso, Bel? Isso mesmo, 36 uma menina anos. ainda. Que bom! Que beleza. E a professora Bel chama Maria Isabel, não? Isso. Errei. Ou é só Isabel? Maria Isabel Zanzotti de Oliveira. Que beleza. Você falou que você dá aula de Ciências Sociais, a tão conhecida Sociologia, que mudou de nome. Na minha época não era nem Ciências Sociais, tá vendo que eu tô velho, viu? Na realidade, o curso é de Ciências Sociais e a possibilidade da pessoa realizar habilitações. Então, eu fiz na Unicamp e eu tenho habilitação em Ciência Política, em Sociologia e Antropologia. Antropologia, que sensacional. Legal. Você dá aula na USP de Antropologia. Isso, aí eu fiz o mestrado de Antropologia, que é o estudo das diferentes culturas. Eu penso a cidade e a diversidade cultural, a diversidade de gênero dentro da própria cidade. E atualmente eu estou no doutorado também na USP em Antropologia Social. Que é muito mais abrangente. A antropologia é muito mais abrangente hoje do que já foi no passado. Porque você estava falando dessa coisa do gênero, isso envolve a antropologia agora, atual, né? Não é isso, Roberto? A antropologia, ela tem uma antropologia mais clássica, que vai estudar os povos originários, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades africanas, né, as diferentes culturas, numa perspectiva deste outro mais distante, né, dessa questão da alteridade. Alteridade significa tentar entender esse outro que é diferente. E essa antropologia urbana, da qual eu faço parte, vai estudar esse outro, mas dentro da sociedade ocidental, esse diferente que está dentro da cidade. Então, sabia disso, Sabe? Não tinha ideia. Também não fazia a menor ideia. Que legal. Assim, só para poder exemplificar o meu trabalho de mestrado, eu queria entender como que as travestis, pensando essa categoria travestis como um terceiro gênero brasileiro mesmo, elas eram reconhecidas em termos de cidadania e como elas percebiam a cidadania. Então, eu passei 2 anos convivendo numa casa, numa residência coletiva de travestis lá no Jardim Itatinga, para entender um pouco dessas demandas em relação ao cotidiano de vivência delas, para pensar essa questão da identidade de gênero e como a sociedade as percebia e como elas se articulavam politicamente também para que elas tivessem o respeito, o reconhecimento social. Foi teu TCC? Minha mestrado? Isso. Trabalho de final de mestrado, é isso? Isso, minha dissertação, minha dissertação, DIRCE, gente, minha a DIRCE. A famosa DIRCE. Isso. Isso é muito legal, você vê, a gente descobre coisas assim, e de cara já você quer... Como é que é teu plano de governo para Indaiatuba? É justamente essa coisa da inclusão? Você trabalha muito essa coisa do social por você tá nessa origem do social, você ter esse estudo do social. Eu falo social só para dar uma facilitada, né? Envolve uma série de coisas. Mas é isso, Bel? Eu penso que para Indaiatuba a gente precisa sair daquela velha política tradicional que há muito tempo já está aqui na cidade, que é muito baseada no clientelismo, e isso sequestra um sentido de cidadania que está lá na Constituição, que as pessoas elas têm direitos, são sujeitos de direitos. Então eu vejo muito essa questão da troca de favores, por exemplo, na saúde, na educação, enfim, em vários aspectos da relação com o poder público, e isso me incomoda. Eu acho que a gente precisa transformar a cultura política de Indaiatuba em que esse cidadão ele seja reconhecido enquanto tal. Então ele não é o cliente, ele não é o amigo de alguém que por isso vai conseguir uma casa. Não, ele tem o direito a uma casa, porque isso está lá na Constituição, o direito à moradia.
Por outro lado, também penso que a cidade ela tem que acolher uma perspectiva mais progressista em termos de direitos humanos, como você disse, da inclusão, do respeito à diversidade, do respeito em termos do antirracismo, né, do combate à violência contra a mulher, do combate à violência e da aceitação em relação à comunidade LGBTQIA+. Então, em termos de projeto de governo, meu projeto de governo vem nesse sentido do social, do reconhecimento dos direitos sociais, que é muito importante, trazendo políticas sociais para quem mais precisa, em termos aí da educação, da saúde, da moradia, do transporte público, da mobilidade urbana e assim por diante. E, por outro lado, também nós construirmos uma cidade que seja, de fato, acolhedora em termos da diversidade, em termos da inclusão. Pensando em política pública, que a senhora falou dessa diversidade de acolhimento, como que nós poderíamos, mediante a prefeitura, a municipalidade, viabilizar essas políticas de acontecerem? Como que essa inclusão pode ser possível? Como que o transporte pode chegar nessas pessoas? Que estrutura municipal que a gente consegue fornecer ou fazer na sua gestão para realmente concretizar esses projetos? São várias questões, vários pontos que como é seu nome, querida? Thalita. Que a Thalita levantou. Bom, em termos aí do transporte coletivo, eu acredito que hoje a cidade ela comporta uma tarifa zero, porque isso vai representar um ganho de escala em termos da economia que o trabalhador vai ter. Isso é importante, hein? Tarifa zero de transporte público para o momento que a gente vive, isso é muito bacana, hein? Sim, sim. Por um lado, né, do próprio orçamento das famílias. Você acha que tem condição disso? Sim, assim, nós temos condições de financiar pergunta isso. ridícula minha, né? Você acha que tem condição? Você está falando que isso tem, enfim. Tem condições no sentido de que isso vai ter um ganho de escala para a cidade em termos de economia, porque as pessoas elas vão economizar com esse transporte, elas vão investir em outros aspectos da vida, né? No lazer, na alimentação e assim por diante. Então, já tem um ganho em termos de economia, em termos do meio ambiente, porque vamos ter menos carros nas ruas, porque as pessoas vão ser incentivadas. Incentiva o transporte público. Exatamente. Então, trabalhar essa questão da sustentabilidade, da urgência climática, porque é um problema que nós precisamos pensar. Então, você até fala... Tem uma frota, de repente, compatível com isso. Sim, né? Uma frota verde. Inclusive, frota verde, Está previsto lá no PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, que as cidades elas podem demandar esse investimento na troca mesmo das frotas para serem frotas elétricas, frotas verdes. Com VRT até, inclusive, sim, que é uma coisa para frente. Então, o VRT já é uma coisa... Mais para frente, para quem não sabe, já é outro tipo de transporte, que é aquele transporte que... É um bondinho elétrico. O Rio de Janeiro já está bem estabelecido. Quem sabe, né? Quem sabe aprender tudo. E aí eu me perdi na... você estava falando do financiamento em relação a isso. Por outro lado, também, nós vamos ter a diminuição de acidentes, e isso onera muito a saúde pública. Então, não é um gasto, é um investimento na vida das pessoas, seja em acolher elas nesse trânsito para o trabalho, nesse trânsito para o estudo, e também acolher elas no sentido da preservação da vida. Agora nós já falamos sobre isso aqui, né, Thalita, sobre como é que vai ser isso aí no teu plano, professor Abel? Colocar outras empresas particulares, privadas, ou você tem a ideia de criar uma empresa pública para esse transporte público? O que você pensa disso? Ou vai fazer parcerias? Como é que tem isso no teu plano ou não? Então, é a necessidade da gente fazer com que a gente tem, pragmaticamente, nesse momento, pública, né? Porque se eu estou propondo, a proposta tem que ser concreta. Tá. Nesse momento, a gente tem uma parceria público-privada em que há o subsídio por parte do Estado em relação a essa tarifa. Gente, as pessoas que pagam os impostos, elas pagam o ônibus de certa forma, já pagam, né? Então, e já tem também o subsídio em relação aos estudantes, tem em relação aos idosos, e
seria uma complementação por parte do orçamento público mesmo, trazendo investimentos federais, como eu disse, né, no próprio PAC, isso está previsto, porque a gente precisa pensar essa questão não somente da parte social, da parte enquanto direito social, também é muito importante, mas olha o que a gente está passando nos últimos dias em termos de emergência climática. Sim. E precisa desse plano, existe um plano nacional, trazer isso para o plano municipal de emergência climática, de sustentabilidade. Então, existe financiamento para isso, para complementar e trazer a tarifa zero para Indaiatuba. Bacana. Falando em meio ambiente, essa emergência ambiental que a gente está enfrentando, no seu projeto fala sobre a energia renovável. Como isso poderia ser implementado em Indaiatuba? A Indaiatuba é conhecida como a cidade do sol, né? Em Indaiatuba a gente poderia ter uma matriz energética majoritariamente limpa e a partir da energia solar, com certeza, investindo em energia solar, investindo em energia eólica. Enfim, a gente tem que trazer outras formas aí de abastecimento em termos de energia na cidade. As pessoas reclamam muito, nós tivemos muito problema o ano passado com a empresa privada que fornece energia, com vários momentos aí de apagão, de falta de energia na cidade. Ainda, né? Ainda temos, viu? Ainda temos, né? Então, é muito importante, não só pela questão da sustentabilidade também, mas para a gente trazer essa segurança para a cidade, que uma cidade sem energia é uma cidade que não está acontecendo, não está existindo, né? Então, é um momento que se para a economia, que se para o trabalho, que se para o estudo. Então, ter essa questão de uma energia renovável feita na própria cidade, para a cidade, é uma forma de complementar e atuar preventivamente diante dessas situações de crise. Super importante. Eu vejo a solar, assim, agora dando um pitaco, assim, eu vejo a solar como uma grande solução. Você falou bem, a morada do sol, né, Indaiatuba, né, Thalita? A eólica eu já acho um pouco mais complexa, que ela está tendo alguns problemas no mundo em termos de barulho e tal. Eu acho que funcionaria aqui em Indaiatuba. Mas eu tenho um pouco de medo da eólica por uma série de motivos. A gente tem até um motivo ambiental. Você fala, por um lado, é uma coisa que morre de pássaro, né? Vocês viram o número de pássaros que morrem por conta daquelas hélices gigantes? É um negócio maluco isso. E o barulho também. E o barulho que atrapalha as comunidades. A frequência que deixa as pessoas incomodadas. Incomoda muito. A solar, eu acredito que seja tal. Eu não sei, não tenho a menor ideia se é mais caro ou não a implantação, se necessita mais espaço. Mas eu acho que é uma questão solução, de estudo, né? Estudo, o que a né? nossa cidade comporta, o que ela pode oferecer em termos de energias alternativas. Só ressaltando, gente, que todos os programas hoje de moradia popular no Brasil, já o chuveiro, ele é solar, para poder ter essa economia para a família. Sim. Você não precisa de eletricidade para esquentar ali a água, né? Enfim, sim, muito importante. É verdade. Muito e aí, bom. falando de animais, já que você mencionou dos pássaros, uma das suas causas também é a causa animal. Inclusive, tem a sugestão no teu plano de governo da Secretaria Municipal voltada para os animais. Como seria essa estrutura? O que a senhora identifica hoje em Indaiatuba que há, de repente, uma falta de observação para esse tipo de causa, para a causa animal? A gente tem poucos animais nas ruas, pelo menos assim, do que se observa das cidades ao redor, mas tem a questão da castração, que também é uma questão de saúde dos animais, saúde pública acaba sendo também. Como que a senhora pensa nessa estrutura da secretaria voltada para os animais? Sim, eu sou uma pessoa pela causa animal e isso faz parte do meu cotidiano. Eu sou vegana, inclusive, tenho total empatia em relação ao respeito aos outros seres cientes, né? Esse antropocentrismo que faz parte dessa cultura ocidental contemporânea tem se mostrado muito complicado, inclusive, por exemplo, essas queimadas que estão acontecendo agora tem tudo a ver com isso, né? Com a expansão da pecuária, por exemplo. Então, quando as pessoas estão comendo carne, elas não pensam o quanto isso é complicado do ponto de vista
ecológico do ponto de vista dos animais. Mas penso que Indaiatuba tem um engajamento muito grande em relação aos animais, né? A gente tem várias associações de apoio e de acolhimento de animais que elas precisam ter o suporte, sim, do poder público para que façam o seu trabalho. E eu já passei por momentos complicados em que eu não tinha o dinheiro, por exemplo, para o atendimento do meu animalzinho, que estava lá doente, e, enfim, as dificuldades da vida, sou trabalhadora, tudo isso, e procurei espaços de atendimento e não havia uma alternativa, né? E, infelizmente, né, o meu gatinho, que faleceu recentemente, não teve atendimento, o Mimi. Então, eu acho que ter essa secretaria, inclusive, para nós podermos discutir junto com essas associações de proteção, ter um hospital público que atenda os animais, um hospital veterinário, para que todas as pessoas tenham o direito, inclusive, do seu animalzinho estar sendo bem tratado. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu coloco a Secretaria dos Animais, mas também pensando a questão ecológica do ponto de vista mais amplo. A cidade, ela tem uma expansão imobiliária já há muito tempo e que, de fato, vai, em relação à fauna e à flora local, né, enfim, prejudica. Isso é óbvio. Então, precisa ser pensado também a questão das nascentes, tudo isso. A gente precisa pensar em termos ecológicos a cidade, né? Ter um plano estratégico em termos de sustentabilidade também. Porque você falou de gratuidade com relação aos animais, que nem todo mundo tem condição, e é uma coisa muito cara, né? Quem tem pet em casa sabe o quão caro é. E hoje a gente tem ali só o hospital da Max, que é um hospital ali na estrada, na João Secom, né? Que também não é exatamente gratuito. Não é gratuito, fui procurar. Né? Eu fui procurar. Você paga mais barato, mas é bacana o trabalho que eles fazem, que são os estudantes, né? Enfim, que fazem veterinária na Max, mas é uma coisa. Então eu vejo isso com bons olhos aí. Não é todo mundo que consegue, não. É muito barato você tratar de um animalzinho, ainda mais numa situação assim mais complexa, né? E é uma característica do ser humano essa empatia. Então, todos têm direito de poder ter o seu animalzinho, a sua companhia ali em casa. E aí, de repente, a pessoa chega numa situação de adoecimento do animal, de acompanhamento do animal, ela não tem condições econômicas para isso. Então, cabe à cidade, que é uma cidade que se propõe, já teve várias marchas em defesa dos animais, e etc., que se propõe a isso, também acolher. Garantir essa estrutura, né? E garantir essa infraestrutura, isso. Lembrando que, para mim, eu não defendo apenas os pets. Amo os pets, os gatos, os cachorros, mas também a gente tem que ver como que tá os animais em laboratório, os animais em granja, para que os animais em festas que utilizam um animal para o entretenimento, como que está o bem-estar desse animal. Então, é muito interessante. Já te cortando, já entrando no assunto que você falou, Bel, essa história dos grandes eventos com animais de porte maior, você é favorável? Assim, como é que tua visão disso? Eu suspeito muito desses eventos. Tá. Eu gosto da da parte do FAICI, entretenimento, né? da música, é si, importante o incentivo da cultura, tudo isso. Mas ali as provas com animais, gente, não cabe mais dentro do momento civilizatório que nós estamos vivendo. Entendi. Mesmo as pessoas falando lá, o veterinário atestando, o animal não está sendo torturado. Gente, ele está ali, um público enorme, a gente sabe que festa do peão traz o público. Aquilo já é um estresse, já é uma violência em relação àquele animal. Então, Indaiatuba precisa pensar isso. Não é só gatinho, não é só cachorrinho, não é os nossos passarinhos. É além. Inclusive, né, o boi lá na festa do peão. Tem que abrir o olhar. Tem que abrir o olhar. Eu acho que dá para ter festa do peão no sentido da cultura, aí, né, da música popular, do entretenimento, mas a gente pode substituir essas provas em relação aos animais. Eu vejo lá na universidade, hoje, muitos dos testes que eram feitos em animais, as pessoas estão passando para modelos de tecnologia, a partir de inteligência artificial, em outros tipos de alternativas para não testar ali no ratinho e tal, no cachorrinho, que seja, né? Porque
São seres que sentem dor. Sim. E a gente tem que pensar em termos de empatia nesse outro também. A indústria de cosméticos, né? Exatamente. Começou a grande ajuda para a indústria, ajuda entre aspas, era usar animais, né? Não só como cobaias. Você fala, mas o ratinho lá. Não é só o ratinho. A indústria cosmética foi crescendo, utilizando animais, até muitas hoje empresas colocam, olha, não utilizamos animais. Cada vez mais tem essa preocupação. Existe essa preocupação grande. Isso. Professora Abel, a senhora tem como bandeira voltar a dialogar com o povo. Eu acho muito bonito isso, porque nada mais é do que fazer a democracia acontecer, que é a voz da população chegar até a Câmara Municipal, até a Prefeitura Municipal. Como que a senhora pensa que dá para viabilizar isso, da população participar mais da gestão municipal? Porque hoje em dia, a gente estava até comentando, né, Rui, que os vereadores são braço do prefeito. Sim. Então, os vereadores pegam essas demandas da população, levam até a Câmara, levam até a Prefeitura, facilitam esse trajeto que muitas vezes a população não consegue chegar diretamente do prefeito. Como que a gente pode voltar a dialogar com o povo? Por que a senhora entende que se perdeu essa conversa? Então, Indaiatuba é uma cidade já com mais de 200 mil eleitores e nós temos apenas 12 cadeiras, já começa por aí. A questão da falta de representatividade. No mínimo, nós deveríamos ter 20 cadeiras nesse momento, para poder ter uma representatividade de todos os bairros, de todas as regiões da cidade, de todos os diferentes grupos que compõem a sociedade civil e que demanda essa representação no legislativo do vereador, que vai ali elaborar as leis e vai fiscalizar o Poder Executivo. Penso que, a partir do orçamento participativo, seria uma forma de atender os diferentes bairros da cidade com as suas diferentes demandas, porque eu vejo muita reclamação nesse sentido de que tem alguns bairros que são ali mais privilegiados por conta até mesmo do setor imobiliário, enquanto outros não têm ali uma infraestrutura de lazer adequada, não tem ali uma escola. A gente precisa construir escolas, inclusive pela própria dimensão que a cidade expandiu, né? Então não tem ali uma infraestrutura adequada e as pessoas não têm por onde dizer, como dizer. Então, através da democracia participativa, através do orçamento participativo, que já acontece em várias cidades, não é algo novo, a população, através das suas associações de bairro, elas trazem o que elas precisam para naquele momento da construção ali do orçamento, já que os vereadores vão discutir isso junto com o Poder Executivo e a partir daí essas demandas são atendidas. Então, o orçamento participativo é uma das formas de nós estabelecermos essa democracia mais ampla, de trazer cada voz, né, de trazer cada demanda de cada bairro para dentro dos planos mesmo do próprio poder público. Penso que em algum momento também deve ter uma voz mais ativa da população com uma tribuna aberta. Durante esses trabalhos da sessão da Câmara Municipal. Porque muitas das vezes está ali o pessoal do público, às vezes quer interagir, tem uma perspectiva em relação àquilo que está sendo dito pelo vereador, pela vereadora, e não tem esse momento. Até, inclusive, né, ultimamente, se criou uma regra de decoro anticonstitucional em que o público não pode se manifestar. Não tem mais a tribuna livre, né? A pessoa não pode ir lá no microfone aberto. Lá, né? A pessoa ela não pode... Ela é livre, mas não pode interagir. A pessoa ela não pode ir na Câmara Municipal e manifestar em relação àquilo que o vereador está falando. Sim, só pode assistir. Só pode assistir. E eu lembro que eu passei por uma situação, nós do movimento feministas passamos por essa situação em outubro do ano passado, em que um vereador, não entendendo muito bem sobre o papel do legislativo municipal, porque aqui a gente não legisla matéria penal, então o vereador tem que saber o que ele pode criar, até onde ele vai. Começa aí. O que ele pode prometer e até onde ele vai a alçada dele, né? Até onde ele consegue trabalhar. E aí esse senhor, não quero fazer propaganda dele, enfim, né? Quero que ele perca, inclusive, né? Não faça mais parte, suma.
Ele fez um indicativo para o executivo de que as mulheres que eventualmente passaram por violência sexual e ficaram grávidas, elas teriam o direito a ter um valor se elas continuassem com a gravidez. Nós, do movimento feministas, quando escutamos essa possibilidade e leitura desse indicativo, a gente falou, primeiro, ele não pode ler isso porque isso é matéria penal federal. Segundo, isso é extremamente violento, tanto em relação à mulher, com um direito que já está adquirido desde a década de 40, mas que mulher efetivamente que ele está falando ali? A mulher que sofre violência sexual. A grande maioria, 69%, são meninas de 14 a 18 anos. E o pico, vamos dizer assim, a moda, em termos estatísticos, são meninas de 14 anos. Então, seria ali uma forma de legitimar não só a violência sexual, mas a violência sexual contra crianças. E ele leu aquilo. E a gente não podia se manifestar porque existe essa regra na Câmara Municipal. Então, qual que foi a forma que nós nos manifestamos? Se viramos de costa enquanto ele lia. E aí, foi um protesto ali. Foi um protesto silencioso. Mas é óbvio que nós não queríamos fazer um protesto silencioso. É óbvio que diante de algumas pautas que são levantadas lá da Câmara Municipal, o cidadão não quer fazer um protesto silencioso. E aí depois o presidente da Câmara, inclusive, nos elogiou por fazer... Fazer dessa maneira, Exatamente. Silenciosamente. Exatamente, mulheres, que legal, que bonito vocês falarem silenciosamente, né, protestarem diante de uma pauta tão grave. Então ficou mais, assim, violento em termos de... Mas vocês enxergaram isso de maneira positiva, dele ter falado? Totalmente negativa, né? Não, quer dizer, nós mulheres caladas, né? Então... já começa o preconceito da volta, né? Numa situação dessa... Sim, com certeza. Então, para ele, nós fizemos um trabalho bonitinho, quietinhas ali, né? Então, imagina falar para o movimento feminista, fique quietinhas. Não, você sabe que a gente abordou isso, Bel? Só para falar para você que continua acompanhando, é a professora Bel, candidata à Prefeitura de Indaiatuba, nessa nossa série especial que a gente está fazendo aqui com o Jornal Mais Expressão, no Quem Pode Mais. A Thalita é muito envolvida nessa história da violência contra a mulher, né? E isso é uma pauta, assim... Do combate. Do combate, do combate à violência. Isso é urgente, não é uma coisa que, temos que começar, não, é uma coisa que tem que ser feito com cada vez mais urgência e cada vez mais força, né? Então... Inclusive, a importância de ter mulheres na política Sim. Pra gente... Para dar esse olhar, assim, né? Eu acredito cada vez mais, a gente precisa dos homens também ouvindo isso, claro, e trazendo essa voz à pauta. Claro. Mas o papel da mulher na política também é isso, porque a gente vai ter esse olhar sensível a algumas questões que muitas vezes não são observadas com o rigor que deveria existir. Sim. Então, aqui em Indaiatuba, a gente tem a Delegacia da Mulher, tem o projeto Caminho das Rosas, de assistência a essas vítimas da violência, mas ainda tem muita coisa que dá para ser aprimorada aqui no município, né, professora Bel, em relação a essa violência, em relação à questão de estupros que acontecem dentro do núcleo familiar, então se aproveitam da vulnerabilidade da relação afetiva para fazer uma crescente dessa violência, como a gente abordou também em outras entrevistas aqui, que você passa pela violência emocional, pela dependência emocional, pela violência financeira, patrimonial. Então é um círculo ali que é difícil de ser quebrado, de primeiro, dar voz a essas mulheres e segundo, garantir que elas vão ter uma assistência a partir do momento que elas se encorajam e enfrentam os obstáculos para chegarem até a delegacia, para registrar boletim de ocorrência, para denunciar esse agressor, para de repente tirar ele de casa, para ela poder voltar para casa com tranquilidade. No teu plano de governo, como que você vai abordar, como que a senhora vai abordar essa questão da violência contra a mulher? E aí a gente entra na violência infantil, né, contra os filhos dessa mulher, que vão estar nesse ciclo também familiar. Eu recebi a informação que Indaiatuba ainda não tem 200 mil eleitores. Não tem, né? A gente não tem segundo turno. A gente não tem segundo turno. Teremos da próxima vez, né? Pela própria dinâmica de crescimento populacional. No nosso plano de... Só continuando o assunto da Câmara Municipal, aquele dia havia vereadoras, e vereadoras que não falaram
em relação a nós naquele momento, que não assumiram a pauta. Foram solidárias a vocês. A pauta das mulheres nesse sentido, sem total entendimento aí do que a Thalita acabou de expor. No nosso plano de governo, nós tivemos uma especial atenção em relação a esse tema da violência contra a mulher, porque em Indaiatuba isso é um problema. Da última vez que nós nos reunimos lá no coletivo Julieta, havia cerca de 500 mulheres, um pouco mais aí, no botão de pânico, ou seja, que elas... Explica para as pessoas o que é o coletivo Julieta. O coletivo Julieta é um coletivo formado por mulheres do PSOL e mulheres do PT que lutam por políticas públicas para combater a violência contra a mulher. Isso. Então, uma das nossas demandas, uma das nossas pautas foi a criação de um abrigo para que as mulheres que sofrem violência doméstica tivessem um acolhimento nesse primeiro momento da fuga, né? Porque a fuga é muito perigoso, já que a gente também tem índices muito altos de feminicídios. Então, assim, no nosso plano de governo ampliar essas vagas de abrigo, que ali no abrigo é a situação limite, é o último momento diante daquela circunstância que a mulher está em extremo risco, e inclusive as crianças, a própria família em si. Então, ter um abrigo de qualidade, um abrigo com vagas suficiente para que essa mulher se recomponha e consiga se empoderar e voltar, de fato, para a sociedade bem, feliz e segura. E também um centro de referência de atendimento à mulher, de acolhimento nesse momento que ela chega com a demanda, a queixa ali por parte da violência doméstica, da violência contra a mulher de modo geral, explicando, inclusive, as diferentes formas de violência, esse reconhecimento que está numa situação de violência, a partir do atendimento psicológico, de assistência social, atendimento jurídico, porque, inclusive, assim, eu já passei por situações de amigas chegarem e falar: olha, Bel, eu não tenho condições de pagar alguém para me representar diante dessa situação. Juridicamente. Juridicamente. E nem uma psicóloga para fazer algum tipo de consulta, para ajudar, para conversar. Às vezes a psicóloga sou eu, enquanto professora de sociologia. Com certeza. Já escutei muitas coisas, muitos relatos. Eu vejo que tem políticas, mas elas precisam ser aprimoradas realmente. Essa questão do atendimento médico é um ponto, porque hoje se a vítima vai até a delegacia, ela registrou o boletim de ocorrência, às vezes ela é revitimizada porque não tem estrutura suficiente com sensibilidade para acolher essa pessoa que chega. Muitas vezes eu falo eu sou advogada, então eu critico e oriento que tenha um treinamento mesmo para os advogados receberem essas demandas do escritório, porque realmente às vezes falta essa sensibilidade na área da família e na área da violência doméstica realmente. E na questão de saúde, quando ela por exemplo, vítima de estupro, ou o que já aconteceu, que nós já vimos no escritório, essa mulher era casada, ela era estuprada pelo próprio marido, que levou doença para dentro de casa, e ela não tem essa assistência pública de saúde, onde ela vai ter um tratamento diferenciado, porque ela vai cair na rede do SUS, na rede de todo mundo, e vai ter que ficar aguardando esse atendimento. Então, acho que é importante, é relevante realmente olhar com um olhar diferente para essa necessidade das mulheres. Ter uma atenção especial para esse problema específico da mulher. Thalita falou sobre a questão da violência sexual, né? Durante essa minha carreira aí, de 10 anos, uma década aí como professora, quando eu levanto, por conta da minha disciplina, a questão de gênero, às vezes uma aluna me procura e relata a situação vivida dentro de casa. Isso é algo que impacta enquanto professora, enfim, mas é o meu papel, né? Então, cabe também muito essa questão da educação no sentido da conscientização de que você está vítima de uma situação. Exatamente. E eu lembro que no Plano Municipal de Educação, que nós votamos já há um tempo atrás, né, vamos precisar fazer um novo Plano Municipal de Educação, que foi algo retirado na CNTE, no Congresso, né, dos Trabalhadores em Educação. Mas no último plano, os nossos vereadores, por conta de uma pauta
conservadora, um certo pânico moral, retiraram do plano a promoção da igualdade de gênero. Retiraram do plano, quer dizer, não é importante a gente trazer para as nossas crianças, porque no município a gente atua com a educação de ensino fundamental, esse elemento da igualdade de gênero e do combate à violência de gênero. Gente, o combate à violência contra a mulher, contra a mãe, contra as crianças, enfim. E é necessário também trazer isso para a educação, trazer isso para os currículos escolares. E falando em educação base, qual é o projeto? O que tem no teu plano de governo sobre educação? As creches municipais são reconhecidas aqui em Indaiatuba. O que dá para a gente melhorar? O que dá para a gente fazer de melhoria nas creches, no ensino fundamental, que ainda, né, Rui, é municipalizado municipal ainda. E reconhecido? O que dá para a gente melhorar? Porque tem muita gente que pede para que toda a rede de ensino, até o ensino médio, seja municipal. Seja municipal. É interessante saber quais são os papéis atribuídos pela LDB em relação à educação. Então, o município vai cuidar do ensino fundamental. Eu estou vendo candidatos que vão em escola estadual fazer propaganda. Gente, vamos ter um olhar ali com as crianças, tá? Da primeira à quinta série, quinto ano, né? Então, é necessário pensar essa expansão do horário de creche. Então, creches de período integral, nesse sentido de que hoje as mães estão buscando cerca de 4 horas as crianças na escola, lá na crechinha, né? E muitas acabam pedindo para as vizinhas pegarem, ter aquela coisa... Que sai mais tarde. Que sai mais tarde do trabalho e tudo isso. Então, fazer 2 turnos, de repente, de creche, né? E isso, 2 turnos, seria 2 turnos para o profissional da creche. É importante pensar, porque a criança estaria, a criança ficaria o dia inteiro, coberta, ficaria o dia inteiro. Porque hoje o profissional da creche, elas não são reconhecidas como parte integrante da carreira do magistério, não são vistas como professoras. E existe um movimento que já é nacional, do Somos Todas Professoras, porque essas cuidadoras de creche, elas se especializaram, elas estudaram para essa educação infantil, que é da primeira infância, que é muito importante para o desenvolvimento. Claro. E elas reivindicam isso. Estando dentro do quadro do magistério, elas terão uma jornada equivalente à jornada do piso. Porque uma aula, né, vamos pensar assim, ela não é feita apenas no momento que a gente vai lá para a sala de aula. Sim, você prepara. Você prepara. Atividade. A gente prepara as atividades, a gente vai estudar, inclusive na universidade, se ter uma melhor formação e assim por diante. Então, dentro da jornada do piso, que é uma legislação aprovada já há muito tempo, existe esse 1/3 da jornada, então não seria uma jornada excessiva para as profissionais, provavelmente elas trabalhariam 2 turnos, e também com um salário equivalente também aos professores, então, inclusive ajustado de acordo com o piso nacional. Para que essa creche ela seja uma creche que cuide também de quem cuida, né? Isso é muito importante. Então, por um lado, trazer uma creche de período integral, porque a creche é fundamental como direito da criança, no sentido de que a criança está ali sendo cuidada, sendo alimentada, está sendo acolhida para ver se ela não está passando por algum tipo de violência, por algum tipo de carência. Então, as profissionais da creche têm muito esse olhar, e isso é muito importante. A criança que está ali na creche, ela está segura, ela está bem. E também é relevante para os pais. E também é relevante para os pais. Para eles conseguirem exercer o direito de trabalhar. Sim, para terem tranquilidade. Terem tranquilidade de que essa criança vai estar bem assistida. E lembrando que mesmo depois de um certo tempo, né, de todo o trabalho que nós tivemos no movimento feminista, as mulheres hoje são quem cuida dos serviços domésticos, dos serviços de casa. Se a gente for lá olhar os dados estatísticos, as mulheres gastam cerca de 26 horas semanais em serviços de casa, enquanto os homens, em média, gastam 9. Eu sei que tem homens que fazem tudo. Eu ia falar que eu sou um desses. Sempre tem um que fala, então, e tem uns que não fazem nada. E a mulher acaba tendo uma dupla jornada, então soma isso às 44 horas lá de trabalho. Ela já trabalha fora de casa. Fora de casa. Então, a creche é fundamental para que essa mulher seja liberada para se dedicar à carreira.
para poder crescer, inclusive, na sua própria carreira e estudar. Hoje, a gente tem apenas 30% dos cargos de chefias ocupados por mulheres. Isso porque existe, de um lado, o machismo, a misoginia, né? Então, de que as mulheres não seriam capazes de exercer cargos de liderança, mas também porque elas estão realmente já muito envolvidas nesse cuidado da casa, do cuidado dos filhos, que acaba sendo um papel que deveria ser dividido igualitariamente, né? Mas não é. Você sabe que eu tenho... A melhor chefe que eu já tive na minha vida foi uma diretora mulher espetacular, Miriam Chaves, que foi, para mim, um divisor de águas da minha carreira, assim. Agora, 2 perguntas para eu aproveitar para você, que a gente deve estar quase na reta final aí, né, gente? Já. 10 minutos, beleza. A gente tem um tempo certo para todo mundo aqui, claro, para você, sem querer ser machista, obviamente. Mas às vezes pela facilidade, né? Às vezes, né, a gente precisa de ajuda dos homens para algumas coisas, né? Lógico. Que seriam dos homens sem os vidros de palmito. Foi boa. Mas aqui, 2 pontos me chamaram a atenção no teu plano. A história do... Já vou emendar os 2 aqui para ela, tá? Claro. A educação midiática, que eu li ali no teu plano. Queria entender isso, porque a gente vive um momento mídia total, né? Segurem as cadeiras. A mídia é tudo. E a gente vive... E uma outra coisa que é com relação à segurança alimentar, ligada também aos restaurantes populares que você falou. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção nisso. Vamos pela educação midiática. O que seria isso, Bel, nas escolas? Só terminando em relação à educação, acredito... Desculpa, eu já cortei porque eu estou com medo do tempo, a gente fica preocupado. Bem rapidinho. Mas vamos lá. A educação, em termos de ensino fundamental é simples, é a ampliação da rede. Porque tem muitos bairros que não tem escola ainda, precisa ter escola. A escola é de tempo integral, para que a criança também tenha a possibilidade de desenvolvimento no esporte, na cultura, em conhecimento de tecnologia, em robótica e assim por diante. Então, eu acho fundamental a ampliação da rede. Sobre a educação midiática. Nós estamos vivendo um período onde existe muita fake news, muita manipulação por parte de alguns setores da sociedade que se aproveitam do pouco conhecimento que as pessoas têm, não têm o tempo para parar para pensar em relação a determinados aspectos da vida. Então, assim, é necessário combater a desinformação, porque a desinformação nos prejudicou muito em termos de sociedade em vários aspectos. Seja lá no momento da pandemia, em que pessoas não foram tomar vacina, porque alguns grupos tomaram essa pauta para si de forma ignorante, mas também para se promover, e aí isso implicou na morte de pessoas. Também a gente teve problema lá, o 8 de janeiro, em que as pessoas foram maciçamente cometer um golpe de Estado, meu Deus do céu, a gente passou por um período... por uma situação de crise social muito grande por conta disso, né? Por conta de desinformação. Então, é necessário que as pessoas tenham acesso, tenham o conhecimento de fato das coisas que estão acontecendo, o aprofundamento em relação a isso. Como se aplicaria essa educação em relação à mídia? A gente pode trabalhar isso nos currículos escolares, as crianças já trabalham isso nos currículos escolares, a gente tem disciplinas de tecnologia e sociedade para isso, e também trazer portais de transparência, informando a população sobre o que está acontecendo, de fato, levar oficinas para as pessoas poderem pensar essa questão da informação, né? Não ficar restrito ali aquela coisa do WhatsApp, que acaba se reproduzindo sem qualquer tipo de critério ou fiscalização. A gente tem o problema das Big Techs, que não querem fazer o trabalho de casa, nesse sentido, retirando do ar conteúdos que são nocivos e são mentirosos, mas também por parte do Estado nós poderíamos ter a possibilidade de levar a informação de fato, de fazer o fact-checking, né, por meio das nossas plataformas públicas, né, para as pessoas estarem realmente bem informadas e terem uma atuação social, uma atuação cidadã mais adequada, enfim, dentro das nossas possibilidades. Não, e é louco que o ser humano ele se alimenta de impactos. O que eu digo impactos é com relação a isso mesmo, essa coisa da mídia. Pô, as pessoas adoram ver a confusão. A gente tem falado muito, obviamente, o negócio da cadeira, do Datena.
pô, é o assunto do momento, isso aí já viralizou no mundo inteiro. E aí as pessoas adoram. Não sei se não vou nem falar, não é tripudiar, mas as pessoas adoram falar, olha, você viu o que aconteceu com não sei o quê. Isso, pelo menos quando eu era moleque, era muito ligado ao futebol. Futebol tinha muito disso. Oh, você viu o que o cara fez? Hoje não. Hoje é qualquer coisa. E a gente vê até... Eu vou até entrar num outro ponto. A Deolane, eu não sabia, juro. Desculpa a minha ignorância. Eu não sabia quem era a Deolane Bezerra até acontecer a história da prisão dela e tudo mais. Enfim, então é um bombardeio de coisas. De informação. E eu acredito que, como tudo, hoje, a gente tem que incentivar as pessoas a irem atrás da informação, investigarem, estudarem, terem os meios usarem os meios de comunicação justamente não só para pegar aquela informação e engolir. Mas e passar errado às vezes, se ela né, é verídica. Checar o fact-check. Conscientizar realmente, acho que aí o município pode fortalecer no sentido de ser transparente, né, de disponibilizar ainda mais a informação, mas realmente incentivar as pessoas a irem atrás dessas fontes mais confiáveis de informação. Menos de 5 nós temos, desculpa te cortar, nós temos menos de 5 minutos, mas pode falar. Não, inclusive, quando nós fomos produzir o plano de governo, nós tivemos muita dificuldade de ter informações aqui da cidade. Então, em relação à saúde, educação, dados estatísticos, a cidade não fornece. É necessário ter portais de transparência para a gente saber o que está realmente acontecendo. Claro. Sobre a questão alimentar. É uma obrigação constitucional, inclusive, a transparência da gestão. Exatamente, é constitucional e está lá na lei de proteção de dados, enfim. As pessoas têm que ter acesso a esses dados e é muito difícil ter dados aqui em Indaiatuba. A gente tem o portal da transparência, mas eu acho que essa questão de dados é censo do IBGE. Sim, também, é de IBGE. A gente ficou um tempo sem ter o censo, agora a gente teve o censo, está meio desatualizado. Tá. Sobre a questão da alimentação, da segurança alimentar. Fundamental isso, trazermos políticas de segurança alimentar aqui para a cidade. Por meio, inclusive, incentivando a agricultura familiar. Existem várias linhas de financiamento para isso, através do BNDES, com uma alimentação orgânica, com uma alimentação saudável. Isso para a merenda escolar e também para restaurantes populares, para a gente trabalhar a questão da segurança alimentar, a trabalhar a questão da fome, identificar que existe esse problema e que exatamente quanto ao tempinho que está faltando? Está quase no final, já volta para os últimos minutos, acho que uns 2 minutos, então 3 minutos. importante Vamos fazer o seguinte, dá uma geral agora, Bel, do que você pretende nesse teu plano aí, só para a gente não perder esse tempo aí precioso. Uma pincelada geral. Então, é importante em Indaiatuba votar 13 para a gente trazer esse projeto popular, esse projeto de democracia de fato, esse projeto que vai acolher a todos a partir dos direitos humanos, a partir desse sentido de cidadania ampliada. Então, vote 13, vote na professora Bel, a minha vice é a Marisa Narese, e vote nos candidatos a vereadores do Partido dos Trabalhadores. Nossa, é uma vice-mulher também, ó, tá vendo? Que força da mulher, ó. A Bel e como é o nome da? Marisa Narese. Marisa Narese. Isso, gestora de saúde, que entende muito do assunto. Bel, tinha que te agradecer, eu e a Thalita aqui, foi muito bom, né, A gente sabe que no meio da corrida eleitoral é difícil disponibilizar um tempinho, então obrigada por estar aqui, por ter se disponibilizado a conversar com a gente, foi muito proveitoso, né, Rui? Na reta final, né, vir aqui foi ótimo, ótimo. Sucesso para você, Bel, espero que você tenha aí uma grande carreira política também, que está começando só, né, e que tudo dê certo aí para você nesses momentos aí, continue firme e forte nessa onda aí, nessa linha de ajudar principalmente as mulheres aí, e os gêneros, né? Estarem na política. É isso aí. Isso mesmo. Obrigada. Para vocês de casa, até a próxima. Valeu, rapaziada. Obrigado.